Olá, meus análogos e análogas do YouTube, tudo bem com vocês? Eu me chamo Johnny Willen. E eu me chamo Marcelino. E nós somos do canal Analogia. Se você ainda não é inscrito neste canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhar, comentar e dar aquele joinha legal para ajudar no nosso canal. O palco está pronto e a plateia está ávida por aventuras. Quem sou eu? I'm Batman. Eu posso ser qualquer um. É com essas palavras que nós começamos o vídeo de hoje acerca da animação da Rango. Então, vem comigo no vídeo de hoje sobre a analogia de Rango. Um herói não pode existir no vácuo. Nossa história precisa de um momento único e inesperado, que catapulte o herói para o conflito. É com essas palavras que nós começamos o vídeo de hoje falando sobre a animação Rango. É um filme de animação de 2011 que tem no elenco de dublagem original Johnny Depp, Isla Fisher e Abigail Breslin, e dirigido por Gary Verbinski. O enredo da animação de Rango conta a história de um lagarto que tem uma crise de identidade e que vive confinado numa caixa de vidro, e os seus donos estão numa viagem, provavelmente no deserto do Texas, onde ele está ali atuando, fazendo seu monólogo. Eu escolhi essa animação justamente porque eu queria fazer uma analogia sobre as nossas vidas. Provavelmente eu e você já tivemos algum momento de uma crise de identidade, de saber quem somos ou qual é o nosso propósito, o sentimento de pertencer a algo. Diferente do camaleão ali, ele nem mesmo sabia que era um camaleão, na verdade. Era um lagarto que nem nome tinha, apesar dele ser um animal domesticado. Ele não tinha contato com o mundo externo. O mundo externo no que diz respeito ao seu habitat, sobre da sua própria espécie. Ele convivia com os humanos e ele criou algo bastante interessante, que é o dom de atuar. O contato dele direto no filme é justamente com um peixe de brinquedo, que eu acho que é referência com a Nickelodeon. Exatamente, ó. E uma boneca sem perna, sem braço, sem cabeça. Um violão e um coqueirozinho de brinquedo. É verdade. Ele é confinado de forma voluntária, até ele ter uma epifania e começar a indagar quem eu sou. E ele fala aquela frase que eu citei no início do vídeo, e ele fala sobre a plateia, sobre o mundo externo, e que a plateia está ávida por aventuras. E ele se pergunta quem eu sou. Você aí que está aí do outro lado, provavelmente já deve ter se perguntado quem eu sou, qual é o meu propósito. Então, o que eu posso fazer assim, uma analogia dentro do Rango, é a alegoria da caverna. Na Alegoria da Caverna, para quem não sabe, para quem nunca leu o livro de Platão sobre a Alegoria da Caverna, ela fala de uns personagens que vivem dentro da caverna, amarrados, e que eles conseguem observar só um feixe de luz. Exatamente, um feixe de luz e a sombra das pessoas do outro lado. Então para eles ali eles não sabiam o que era o mundo externo. Um dos personagens consegue se soltar e conhece o mundo externo. E quando ele fala catapulte, né, algo inesperado, único inesperado, esse único inesperado pode ser até um desastre. Justamente dessa frase que ele termina de citá-la, acontece um acidente automobilístico em que o carro dá um sacode, a caixa de vidro onde ele se encontra cai na pista e se quebra. Cai no mundo externo. É o conflito, a catapulta que ele tanto desejava ali, né? Olha só a metáfora se transformando em realidade. Ele sai da sua zona de conforto, ele vai para o mundo externo, e desse mundo externo ele já tinha uma preparação como ator, como ele mesmo cita: eu posso ser qualquer coisa. Você pode ser qualquer coisa dentro da lei, lógico. Você aí pode ser qualquer coisa, depende. Ah, vizinha desgraçada. Você pode ser qualquer coisa. A cena após a queda, que ele começa a cair num caminhão, que ele cai no para-brisa de um conversível. Pra quem não sabe, aquilo ali é uma referência do filme do próprio Johnny Depp, chamado Medo e Delírio, filme de 1998, que também tem no elenco Benício Del Toro e a participação do Tobey Maguire. Exatamente. Fez o Homem-Aranha na primeira trilogia do Sam Raimi. Uma curiosidade dentro do Medo e Delírio é que tem uma cena lá que o personagem de Johnny Depp tá no bar. Tá no bar, que ele ingere bebida com uma droga alucinógena e ele começa a ver lagartos. Uma curiosidade é que o diretor também
usou como referência pro filme do Rango a blusa florida. Estilo Havaiana também é uma referência ao personagem de Johnny Depp nesse filme Medo e Delírio. Vocês podem observar aquele careca que tá fumando cigarro, quando ele tá com aquele emojizinho de sorriso, que ele bate no para-brisa do conversível. Aquele careca lá é o personagem de Johnny Depp. E o de trás, o que tá no banco do passageiro, é o do Benício Del Toro, que tá gordo, que tem uma atuação brilhante. Sabe o que me lembra um emoji que aparece no filme? Ele lembra o personagem, o comediante do filme Watchmen, Verdade. do Zack Snyder. Ele usa esse emoji como Verdade. De que ano é aquele filme? Eu creio 2009. Então, provavelmente é uma referência, né? 2009 ou 2011. Porque 2011 é animação, então provavelmente o diretor quis fazer uma referência, uma homenagem. Creio eu que seja 2009. Mas vem então a catapulta, vem a tragédia, e aí vem o início de uma grande jornada minha e sua. Uma jornada em que nós precisamos passar, que é de pertencer a algo. É bem verdade que as pessoas, ela tende a querer pertencer a algo, ser aceito. Existem inúmeras tribos, né? Existem grupos, e você quer ser alguém. Não tão diferente do lagarto, que até então não tinha nome, aí ele aparece a oportunidade, aparece o conflito e consequentemente o confronto, e aí vem um enredo dele conhecer a cidade chamada Poeira, né, Marcelinho? Onde há uma escassez de água, onde tem personagens de alívio cômico, personagens autoritários, pessoas que tem um futuro meio incerto, não é verdade? E aparece o Rango ali, o forasteiro. Forasteiro aqui? Gladioli, rapaz! Aí vem um confronto. Nessa cena onde ele tá no bar, há o segundo confronto. É o confronto de quem eu sou. Porque o primeiro confronto foi o confronto de conhecer o mundo externo. De ir. Ele tem aquele diálogo com o Tatu. O Tatu encoraja ele. O Tatu usa sempre uma linguagem filosófica, encorajando. Tem os mariachi, né? Tem as corujas mariachis. Então ele querendo ver a desgraça dele. Sempre cantando uma música uma mais desgraçada que a outra. Quantos de nós não tem pessoas assim querendo ver a nossa desgraça? Agora vai ali. O Tatu é o filósofo, é o cara que encoraja, é o que abre as portas de dizer assim, olha só o mundo externo. Esse foi o primeiro conflito dele. Não, o segundo, na verdade. O primeiro conflito foi o conflito interno, que ele tem a epifania, justo. Depois veio um conflito externo. Um ambiente quente, árido, que ele tinha que se adaptar o mais rápido possível. O mais rápido possível, mesmo sendo camaleão. Questão de predadores e questão de se associar às pessoas. Aí vem o terceiro confronto. Descobrir a própria identidade. Ou criar uma própria identidade. Que no caso dele, ele criou. Eu tenho uma identidade. Eu sou o Johnny William. Você tem uma identidade. Mas quem é Marcelino daqui pra frente? Quem foi Marcelino pra trás? Não sei. E o Rango, ele, a partir de então, no terceiro conflito dele, nesse ato, ele diz, eu sou o Rango. E aí ele começa a criar uma história meio cabulosa, né? Uma história cabulosa que, segundo ele... Aliás, vou adiantar a situação antes. Ele pede um copo d'água num bar pra se hidratar. Só que lá só existe um tal de suco de cactos. Exatamente, porque por causa da escassez da água também, escassez né? da água. Aí, assim que ele pega no frasco do suco de cactos, aparece lá a etiqueta Hecho en Durango. Feito em Durango. Eu acho que a minha pronúncia tá uma merda em espanhol, mas é quase isso, quase isso. Um dos lagartos que tá no bar pergunta, quem é ele? Quem é você? Aí ele foi rápido no gatilho e botou o dedinho lá no duche, aí ficou só o Rango. Aí ele se autodenominou Rango após contar a história. I am Rango. Após contar a história de que matou 7 irmãos com uma bala só. Ele tinha uma coisa, né, Marcelino? Era astúcia, por treinar tanto, atuar tanto sozinho. Ele tinha astúcia de pegar as coisas e criar ali. Então isso foi muito bom. Isso foi importante, eu acredito que nós fazemos isso em casa. É o famoso fazer o que tem com as ferramentas que tem. É mesmo, é? Ele usou tudo isso. E aí foi quando vem esse confronto de quem é você. Aí você tem a oportunidade de dizer, eu sou o melhor youtuber da atualidade. É mentira! Se Deus quiser. Não sendo, Rango não era nada. Mas ele começa a criar uma história, ele é um otimista, por assim dizer. Que é muito difícil se ter um otimista dentro das circunstâncias, dentro do nada, né? Dentro do vácuo, como ele mesmo cita, né? O vácuo. Um herói não pode existir no vácuo. E aí ele cria um ambiente, começa a criar uma história, é aceito,
E nessa parte, Johnny, eu senti que ele passou esperança pro pessoal da cidade. Exatamente. Foi um fechamento bacana. Uma cidade sem esperança, pela escassez da água, por uma vida monótona. Aí veio um cara que tinha uma vida monótona, mas que não tinha nada a ver com aquela cidade, nesse sentido de ser associável, porque ele não era. Ele chega naquela cidade e traz uma esperança, mesmo que essa esperança seja falsa, por assim dizer. Mas as pessoas, né, criam nele uma expectativa. Ele veio como forasteiro e saiu como herói. Isso aí é mais lá na frente, né? O que é incrível ali é que às vezes nós criamos um personagem para cada situação. Nós criamos em casa nós somos uma coisa. Quem somos nós, né? Quando a gente tá em casa, por exemplo, a gente tem um comportamento diferente de quando tá no trabalho. Você não faz o que você faz em casa no trabalho, até por questão de ética, e nem em outros lugares, ou seja numa igreja, seja lá onde for. Existem lugares que você tem essa liberdade. O teatro, ela te dá essa liberdade. Ser ator te dá essa liberdade. Mas na vida real é diferente. O Rango aproveitou esse autodidata que ele tinha de atuar, casou e criou o mundo dele, criou o universo dele e que deu certo. Nós precisamos ter essa audácia, ter essa ousadia do Rango. Mesmo tudo dizendo não, eu pegar e... Não, eu sou... Rapaz, eu sou bom nisso daqui, sem ser, mas você vai e vai que dá certo. Outro foco que o filme aborda, que eu notei, é a escassez de água. O nome da cidade já chama-se Poeira. O prefeito é o responsável por manter a ordem, as coisas organizadas, só que por ele ser o prefeito, ter um poder e um controle sobre as coisas, é justamente ele que desvia a água para fazer uma outra cidade. Uma coisa que não tem nada a ver com a realidade, né? Porque político não faz esse tipo de coisa, né? É o quê? Eu entendi a referência. Eu entendi. É uma coisa que não tem nada a ver com a realidade, né, Marcelino? Não. O prefeito desviar, fazer esse tipo de coisa. Não. É criar um problema e ter a solução ali, pra poder estar tudo certinho, tudo em paz. A corrupção que tem também no filme, tanto que o capanga do prefeito comunica o mesmo, que o Rango ia causar problemas a eles. Aí o que é que o prefeito fala? Não, ele é a solução, que quer dizer, uma distração. Exatamente. Roubar a água e culpar justamente a vinda do Rango como se fosse uma praga. Justamente. Olha só uma coisa que dá pra fazer uma analogia com a realidade. Alguém já se deparou no trabalho, em alguma área da vida, que você causa desconforto por você ser bom em alguma coisa, por você trazer a luz, que era o caso do Rango, e a pessoa pegar e dizer assim, ó: rapaz, esse cara aí vai te dar trabalho. Você trazendo pra realidade, né? A vida imita a arte imita a vida. Ele pode causar, só que olha só na perspectiva do prefeito. Não, ele vai ser uma distração, porque ele vai trazer o problema e vai ter alguém pra culpá-lo, um forasteiro. Justamente. Pessoas levam culpa, você já deve ter levado culpa de algo que você não fez. Eu já levei culpa de algo que eu não fiz. Eu não sei você, Marcelino, mas provavelmente já deve ter levado culpa. Já deve ter causado desconforto em alguma área da vida, em algum grupo, porque você trazia uma possível solução, uma possível resolução de problema, só que você causou desconforto para a pessoa invejosa. Você tá entendendo? Exatamente. Aborda também, vamos supor que aparentemente aborda um dos 7 pecados no filme, né? A inveja. A inveja. Tem também uma alegoria da religião, né? Propriamente por conta da água. A água é um elemento realmente que é divino, que sem ela nós não conseguimos viver. 70% do nosso corpo é composto por água. Em certo momento do filme, eles dizem que toda quarta-feira, ao meio-dia, acontece um ritual esquisito, que se reúne em filas na principal via da cidade. Aí tem um ritual deles lá, que é um taca tapa no outro, não sei que ritual é esse. É um ritual que pode ser uma crítica, não? Uma crítica da religião? Acordar pra realidade, não é isso? Mas pode ser uma crítica pra religião também, não? Eles seguem para um local que tem uma torneira gigante e justamente lá, para poder pegar água, acontece o inesperado, que é quando o prefeito gira o registro da torneira, sai só lama. Pessoal, uma outra linguagem metafórica do filme é sobre a escassez da água. Justo. Que a gente pode levar isso para o nosso mundo real, que a água potável do mundo está acabando, né? Economizar água. Eu posso até fazer uma analogia de outro filme, O Livro de Eli, em que a água é vendida ou as pessoas mais importantes têm mais regalias a respeito das mais pobres. Verdade. Eles usam como linguagem, eles usam como representatividade animais, né? Animais ou personagens fantasiosos. É uma forma até de não ofender a questão de etnia e coisas do tipo. E essa animação do Rango, ela trata muito bem isso. Você vê espécies
você não frisa, você não observa ali cor, etnia, nada. Apesar de que existe uma linguagem dentro disso daí. Uma coisa também que chama muita atenção, que eu quero fazer também essa analogia, é acerca de uma outra frase também do personagem Rango, que é: ninguém pode fugir da sua própria história. Eu não posso, você não pode, muito menos você, Marcelo, ninguém pode fugir da sua própria história. Então que vocês possam ter essa epifania, se vocês estão confinados de forma consciente ou não, e conhecer o mundo externo. Se você usa as redes sociais, se você usa a internet, joga, videogame, eu não vou ser nenhum hipócrita aqui porque eu também uso, e nós possamos usar com moderação. Outra analogia também, pessoal, que tem no filme, fora a crise de identidade, a água, escassez da água, desonestidade, tem também uma analogia sobre a cadeia alimentar. Exatamente, sobre a cadeia alimentar, justo. Que é ele derrotar a águia, aí por o Rango ter derrotado a águia, vê justamente uma cobra, que é o Jake Cascavel, que é dublado pelo Luiz Carlos Pesci. Exatamente, o caos. Olha só o caos. Dentro existe uma hierarquia, né? Uma cadeia alimentar, por se tratar da linguagem sendo usada ali com animais. Só que a gente trazendo para nossa realidade, existe essa hierarquia. E não tão diferente de Rango, quando ele acidentalmente, só com a fama e acidentalmente ele mata a águia, todo mundo fica apavorado. Ele matou a águia, mas vai aparecer agora o Jack Cascavel. Agora apareceu um problema maior, ou seja, subindo de etapas, né? Até chegar no chefão principal, que é o prefeito. Se é que vocês me entendem. A dublagem brasileira, ela é mundialmente conhecida e é uma das mais famosas do mundo. Para começar, o estúdio que foi escolhido para a dublagem foi a Double Sound. A direção foi da Marlene Costa, com adaptação de texto da Fernanda Baroni, ou Fernanda Fernandes, que era conhecida por dublar Viúva Negra nos Vingadores. Agora vamos para o elenco brasileiro. Quem dubla o personagem principal do Johnny Depp é o dublador Marcelo Garcia. Ele também dubla o Gavião Arqueiro nos Vingadores e dubla também na trilogia do Carros o Relâmpago McQueen. Outra também dubladora que está no elenco é a Flávia Fontinelli. Ela dubla o personagem Feijão. Quem dubla o prefeito é o José Santa Cruz, que ele também dubla o Magneto e o Megatron no Transformers. A voz dele é bem imperativa, né? Ele antigamente fazia quadros do Total, do metrô, aquela cena do metrô. Uma das corujas, os Cruz Mariachi, uma coruja é dublada por Márcio Simões e outra pelo Antônio Moreno. Márcio Simões dublou o Coringa no filme do Batman, The Dark Knight, e o Antônio Moreno dubla o Adam Sandler, é o dublador oficial dele no Brasil, e dublou também no Hotel Transilvânia. Em assistir filmes dublados, ele dá vida ao Adam Sandler. Rapaz, tem gente que acha que a voz do Adam Sandler é aquela ali. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestão, por favor. Comentem se vocês gostaram ou não. O importante é que vocês possam participar, ser participativo, ajudando no crescimento e na manutenção do canal. A gente vai fazer de tudo para estar melhorando as informações, as coisas pertinentes ao canal. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E não se esqueçam de se inscrever, curtir, ativar o sininho de notificação, compartilhar e seguir a gente nas redes sociais que está no link da descrição do vídeo. E não se esqueçam, o poder é de vocês! Até o próximo vídeo e tchau!